called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the Que Deus amou o mundo, e no mundo está incluso todos, os que falam muito e os que falam pouco. For I am yours, and you are mine. Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje com um convidado super especial, nosso pastor Davis. Beleza! Nosso pastor Davis, ele veio aqui hoje para responder algumas perguntas que nós temos aqui de assuntos diversos. E essa é uma nova... Hoje vai ser uma programação um pouco diferente e também, como é meu pai, né? Talvez algumas risadas, algumas zoeiras aí. E é isso. Bora aí pra gente começar? Primeiro eu queria dar boa noite para vocês, viu, queridos? Vocês nos perdoem, esse negócio de ao vivo, só o Senhor Jesus na nossa vida. Mas há muita alegria, eu fiquei muito feliz, antes de orar, né, com o tema, que existem muitos mitos e muitas inverdades que são faladas e mencionadas, e algumas coisas, né, o pastor Fábio, o Júnior, Davi estão tratando, e eu vou pincelar algumas, né, de tantas coisas aí, pincelar algumas, mas vamos orar. Pai, há tanta alegria no nosso coração por podermos compartilhar a Tua palavra nesta noite. Senhor, abençoa aqueles que estão assistindo hoje, na quarta-feira, mas também aqueles que assistirão depois. Traz revelação, entendimento, clareza e direção. Sê conosco. Também todos estes pedidos de oração que estão sendo colocados no chat. Senhor, Tu és o médico dos médicos, Tu és o Deus do impossível, intervém em cada uma destas necessidades, e nisto o Teu nome será glorificado. Amém, amém e amém. Beleza? Já jantou? Se não jantou, espera um pouquinho, depois você janta igual eu também. Beleza, vamos lá! Maravilha, vamos embora. A gente tem aqui algumas perguntas e... umas perguntas legais aqui, vamos ver se dá tempo de fazer todas, certo? A primeira pergunta é sobre maldição hereditária. Beleza, não preciso explicar o que é. Meus avós se separaram, meus pais se separaram, eu não vou casar porque vou me separar também. Isso é mito, superstição ou uma verdade? Primeiro explico o que é superstição, que nem eu tenho muita noção. Superstição são lendas, né, de passar embaixo de uma escada, né? Quebrar se encontrar um gato preto à noite, vai me dar azar, e quebrar espelho. Então, quer ver outro mito? Tem até um programa, se eu não me engano, eu peguei uma vez. Lendas urbanas, não é? Não, um programa que eu vi uma vez o Arthur assistindo, de vários mitos, então de coisas que dizem que não pode acontecer, o que não se come. Esqueci o nome. Caçadores de mitos. Caçadores de mitos. Sim. É muito interessante, muito legal. Então, algumas coisinhas, né? Por exemplo, comer, chupar manga e tomar leite. Que mata. Né? Que mata. Então, tem muita coisa aí que é mais mito do que realidade. Mas aonde tudo começou? Tudo começou em Gênesis. Adianta, eu tenho batido nesta tecla e tudo nos remete ao livro de Gênesis. Quando a serpente chega para Eva e procura atacar a mente de Eva. Eu brinco muito com a minha esposa dizendo assim: amor, o problema do ser humano está aqui.
Então, várias perguntas que ela faz para mim, ou alguma situação, eu falo para ela, amor, o problema do ser humano está aqui. E é uma verdade essa colocação. Então você vê, Eva já havia sido criada à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, e vem a serpente e joga para ela, mexendo com a cabeça dela, dizendo assim, olha, se você comer, você será como o Altíssimo. Ela já era. Olha como nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve, porque desde o início o diabo tenta enganar o homem através de palavras. A gente brinca muito com discursos de políticos, né, que acabam procurando iludir. Tem muito show aí de ilusionismo, né, que a gente percebe que a maior parte das mágicas não foram mágicas, foram shows de ilusionismo, porque parecia, mas na realidade ele tirou o seu foco, ele tirou a sua atenção para uma coisa, para que ali, eu estava até assistindo uma peça teatral junto com meu filho, e ele falava, olha pai, eu fui assistir uma peça semelhante, mas sabe o que eles faziam? Eles, na hora de mudar o cenário, eles colocavam alguém conversando aqui, porque aí as pessoas não percebiam que estava mudando o cenário, tirando o foco. Então é o que o diabo procura fazer desde Gênesis. Então, nesta pergunta de maldição hereditária, a Bíblia nos ensina que maldição sem causa, ela é sem efeito. Entretanto, a gente abraça algumas inverdades como se elas fossem reais. Essa semana nós tratamos no VOA a questão de nós somos aquilo que nós dizemos que somos, naquilo que nós acreditamos que somos. Então, quando eu digo que eu não posso, eu acabo não podendo, mas você poderia. Que eu não vou chegar lá, mas você estava prestes a chegar, mas você pensou, você disse. Não havia maldição nenhuma, porque você não fez nada errado, mas a partir do momento em que eu dou crédito àquilo e torno uma inverdade, uma verdade na minha vida, aquilo se torna real. Então, como eu e você, é uma expressão muito poderosa, por isso que Oséias diz que meu povo sofre porque lhes falta o conhecimento. Eu sou, você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Ponto. Ah, minha mãe disse que eu não sirvo para nada. Não, a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ponto. Mas foi a minha mãe que jogou essa maldição, foi meu tio que disse que eu nunca serei nada. Senhor, eu creio que Tu estás acima de toda e qualquer palavra. A despeito daquilo que meu tio falou, daquilo que a minha professora falou, eu acredito naquilo que a Tua palavra fala a meu respeito. O Senhor diz que se eu crer, eu verei a Tua glória. O Senhor disse na Tua palavra que Tu és o meu pastor e que nada vai me faltar. Ponto. Eu peguei uma verdade bíblica e abracei como uma verdade minha. Eu me lembro de um episódio de um pastor, se eu não me engano, foi o próprio pastor Carlos Alberto que contou uma certa vez. Ele passou um momento muito difícil na vida dele e ele precisou até mesmo receber cesta básica de um irmão. Aí aquele irmão chegou e disse para ele assim, até quando eu vou precisar sustentar e cuidar de você, pastor? Quando ele ouviu aquilo ali veio com uma bomba para o coração dele.
Ele pegou a Bíblia e disse: Senhor, está escrito na tua palavra que tu és o meu pastor e que nada vai me faltar. Não é aquele homem, é o Senhor que é o meu pastor. Está escrito também na tua palavra que aqueles que creem em ti de nada têm falta. Senhor, eu creio naquilo que está escrito. Está escrito que os filhos dos leões passam necessidades, mas aqueles que creem em ti de nada têm falta. Senhor, está escrito na tua palavra que eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O Senhor pode usar irmãos, mas o socorro vem de ti. Mostra para minha casa, para minha família e para este homem que quem cuida de mim é o Senhor e não nenhum homem. E aí o que aconteceu? Começa a se basear na palavra, né? Ele creu e abraçou. Agora, insisto, irmãos. E aí, conta aí. E o que aconteceu? Deus abriu as janelas dos céus e prosperou, e começou a prosperar tanto o pastor Carlos Alberto, e ao invés de ser ajudado, ele acabou ajudando dezenas, centenas de pessoas. Eu sou prova disso, né? Uma vez nós acabamos, você sabe disso, nós acabamos de construir a nossa casa. Na parte de acabamento, quem já construiu casa sabe o que é isso, na parte de acabamento acabou com a gente, né, que estava construindo a casa. Aí o pastor Carlos Alberto foi lá me visitar nesse momento que a casa estava acabada, mas não tinha. A gente não tinha sofá, a gente não tinha mesa, a casa estava vazia. Acabamos a casa, mas a fase de acabamento acabou com a gente. Aí nisso o pastor Carlos Alberto foi lá nos visitar. E nisso não tinha nada em casa, né? Ele olhou tudo, estava com a pastora Sueli, e falou assim: ei, Davis, cadê os móveis dessa casa? Eu falei: pastor, faz de acabamento, acabou a casa, mas o acabamento acabou com a gente. Aí ele pegou depois, né? Nós estávamos fazendo um churrasquinho lá, um grupo de amigos. Falou: Davis, vem comigo na minha casa. Ele chegou na casa dele e falou assim: o que você acha do meu sofá? Eu falei: nossa, pastor, sofá muito bonito. Pastor, imagina ele lá na minha casa. Não, eu não falei, só pensei. Mas eu fiquei na minha, eu falei: nossa, pastor, que sofá lindo, gigante esse sofá. Então, esse sofá é seu. Eu falei: como assim, pastor? Esse sofá é seu. E o que você acha daquela mesa? Aí eu já fiquei assim meio constrangido. Achei maravilhosa essa mesa. Agora, uma mesa é linda, né? Então, aquela mesa é sua também. Falei: nossa, pastor, não. Sua casa não tem mesa, eu vi lá, não tem mesa, então essa mesa é sua. Mas pastor, quanto que você vai me fazer essa mesa? Quanto que você vai me fazer? Eu estou dando de presente para você. Aí ele me levou no quarto dele, aí tinha lá uma poltrona que ele chama de poltrona do papai. Ele falou: olha, todos os meus filhos têm uma poltrona como essa que eu dei de presente. E eu vou dar essa poltrona para você também. Você tem poltrona na sua casa? Não, pastor, o senhor deu para os seus filhos. Eu falei: sim, eu dei para os meus filhos, mas a minha eu quero dar para você. Você também é meu filho. Então, e eu vi o tamanho, né, da generosidade do pastor Carlos Alberto para comigo e para com a minha casa. Então eu quero bater só na tecla, irmãos, que não permita que o diabo lance qualquer semente no seu coração. Eu já tratei isso, é fera, nós estamos na primeira pergunta ainda, eu tenho tanta coisa para falar da primeira pergunta. Vambora. Mas vamos lá. Maldição hereditária. Maldição hereditária. Olha, não importa o que aconteceu com os seus pais. Eu uso muito a expressão: não permita que a sua força se torne sua fraqueza. Antes, tire da sua fraqueza a sua força. Guarde isso no seu coração. Porque Deus disse na sua palavra: diga ao fraco, eu sou forte. Irmãos, quem precisa ser forte não somos nós, é Ele. Quem precisa ser grande não somos nós,
é Ele que já é grande. Então, não me importa o que ocorreu com seus pais, falando da questão hereditária. Meu pai separou, meu pai nunca teve, meu pai me amaldiçoou, meu pai nunca me deu, meu pai... esquece. Tem um livro que eu gosto muito, eu já dei para você, Os Generais de Deus. E quando você vai estudar a biografia destes generais de Deus, a maioria deles se tornaram generais de Deus. Por que generais de Deus? Porque eram homens exemplares na fé, modelos a serem seguidos de fé. Mas aonde é que teve esse start de um homem comum, ele se transformou em um general? Porque em um determinado momento ele olhou para aquilo que estava acontecendo na vida dele, na família dele, e olhou para aquilo que a palavra de Deus diz. Aí nasce um general. O general nasce através de uma atitude de uma mega inconformidade, de não aceitar aquilo que está vindo. Peraí, o casamento do meu pai foi destruído, minha avó morreu disso, meu pai morreu disso, meu irmão morreu disso. Eu já vi isso acontecer na vida do meu pai, eu já vi isso acontecer na vida da minha mãe. Parou! Está escrito, Senhor, que o Senhor faz novas todas as coisas. E eu creio na tua palavra. Senhor, levanta-te, resplandece a tua luz e faz algo novo na minha vida, na minha família. Senhor, eu não aceito isto, eu sou aquilo que a tua palavra diz, eu sou teu filho. Senhor, tu disseste que eu poderia pedir qualquer coisa que o Senhor me daria, eu creio que tu podes mudar esta situação. E aí sabe o que ocorre? O milagre, a porta se abre, aquilo que foi destruído é reconstruído. Então, como eu e você, pastor, existe maldição hereditária? Existe sim. Viu? Existe sim. Aí, aquele que o avô, o bisavô, o tetravô, mas quando Jesus entra dentro de nós, ele é poderoso para quebrar qualquer tipo de maldição, de hereditariedade e começar a partir de você uma nova história. Mas eu insisto com o texto de Oséias: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Não adianta. Se você não acredita, ou se você desconhece aquilo que Deus tem a seu respeito, aquilo que Deus fala a respeito de você, insisto, não importa o que o diabo fala, o que demônios falam, o que os vizinhos falam, ou nem aquilo que a tua mãe ou o seu pai falam. Deus está acima de qualquer demônio, de qualquer serpente, de qualquer parente, até mesmo acima de você. Deus está acima do que você acha ou imagina. Então, existe maldição hereditária? Existe, mas existe um Deus que é poderoso para quebrar qualquer hereditariedade. Respondi? Bastante, né? Só isso aí. um último comentário antes de ir para a próxima questão. É legal que a Bíblia que conta e explica as maldições hereditárias, que diz ela existe sim, também dá uma saída. Ela também fala, ela não só deixa, existe maldição hereditária e é isso, você vai ser amaldiçoado. Não, ela também traz as verdades sobre quem nós somos e ela mostra, é assim que se quebra uma verdade, uma maldição hereditária, com a verdade que está aqui na Bíblia. E olha que coisa maravilhosa, e a Bíblia também fala de bênção hereditária. Sim, que é maior do que a maldição. É muito maior. É um dia a Bíblia nisso, menciona, não é? né? A Bíblia menciona que a maldição ela pode alcançar até 4 gerações, mas a descendência do justo será abençoada até 1000 gerações. Olha que coisa poderosa. Então a maldição pode até alcançar 4 gerações,
Entretanto, ai pastor, isso eu sou o terceiro da fila, então eu estou perdido. Não, filho, Deus pode quebrar tudo isso e começar algo novo. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que a maldição alcança 4, mas a bênção alcança 1000. Olha que coisa poderosa e maravilhosa. Mas ouça, por isso que o livro de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que o buscam creiam que Ele recompensa. Então eu e você precisamos crer que Deus quebra qualquer maldição. Eu cheguei no lugar, sabe, já ouviram essas frases? Há um ambiente de opressão, eu me sinto oprimido, não estou me sentindo bem, eu quero sair. Eu quero sair daqui. Não, peraí, quem tem que sair é a opressão, não você. Porque a Bíblia diz, insisto, não é o que você sente, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali é lugar santo. Então, peraí, se tem alguém que tem que sair, é a opressão, os demônios, principais, são eles que têm que sair, não eu e você. Volto, mas eu estou sentindo, tá bom, eu senti, mas a partir do momento em que eu cheguei ali, que até o meme, né? Cheguei. Só a mãe que já me mostrou. Cheguei, brincando com os cachorrinhos, né? Cheguei. Então, deixa eu dizer uma coisa pra você. Quando você chegar num lugar que tem opressão, chega já cantando. Cheguei. E aonde havia trevas, vai nascer e resplandecer, porque a luz dos justos chegou, a luz do Senhor que está dentro de você chegou naquele lugar. Não tem como, eu nem vou comentar mais. Eu ia falar, não tem como luz e trevas estar no mesmo lugar, luz e escuridão. Vai fugir. A luz sempre é maior. Vai fugir. Mas vamos para a próxima. Seguinte, próxima pergunta. Oração à distância. É verdade que a oração com imposição de mãos é mais poderosa que a oração à distância? É e não é, né? É e não é. Pastor, como assim? É e não é. Porque a questão é a seguinte, volta para outra tecla, é aquilo que eu creio. Se você acreditar que você só será abençoado quando eu pôr a mão na sua cabeça, aí não tem jeito, filho, eu vou orar da minha casa por você e nada vai fazer efeito. Agora, se você acreditar que a oração que eu fiz na minha casa por você, ou de cima do púlpito, ela alcançou você, você será curado e abençoado. Vai depender do quê? Da minha fé. Então, ocorreram, Jesus é maravilhoso, ele poderia ter curado todas as pessoas da mesma forma, mas não. Cada um ele curou de um jeito. Teve um que ele cuspiu na terra, fez um barrozinho e cuspiu no olho do cara. Aí tem gente, não, agora só vai ser curado cego quando cuspiu. Não, teve aquele que Jesus nem foi lá. Falou, não precisa. Mestre, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Irmãos, ele nem foi lá. Então, o que é que vai fazer a diferença? Qual é a oração mais forte? Não existe a oração mais forte, existe o crer. A Bíblia diz, se credes, verás a glória do Senhor. Agora, se você não crê, meu irmão, não adianta. Você pode dar 10 voltas na casa, você pode colocar a mão, o óleo, não. O que vai fazer a diferença é a nossa fé. É isso que Deus espera. E até falando de fé, deixa eu pontuar um negócio aqui. Nós estamos limitando muito o agir de Deus, sabe, irmãos? Se o pastor não for na minha casa, se não for o líder, se eu não receber a toalhinha ungida, se eu não receber o mezuzá ungido, se eu não beber a água ungida, a Bíblia diz que se creres,
verás a glória de Deus. Tem gente que foi curado com a água, mas não significa que é a água que curou. Tem gente que foi curado com a imposição de mãos, mas não é a imposição de mãos que curou. Ah, pastor, mas está escrito. Epa, mas Jesus curou muita gente à distância. Pedro curou com a sombra. Verdade. Entendeu? Paulo, levavam pedaços da roupa lá, traziam roupas para Paulo, ele orava e ia lá e colocava. Mas o que a gente não pode é tornar a água, tornar o óleo, tornar estas coisas em amuleto de fé. Não. Quem cura é Jesus. E Ele pode usar qualquer coisa. Ele pode usar a sombra, Ele pode usar a palavra, Ele pode usar o lenço, mas quem cura é o Senhor Jesus. É Ele que cura. Eu já vi muito exemplo, inclusive disso, de pessoas que foram curadas ouvindo uma oração por outras pessoas. Por exemplo, assim, eu tô orando por você e aí alguém aqui vai, o pastor Fábio tá aqui, eu oro por você pela sua perna que tá doendo, a sua perna que você teve algum problema, zoou e tudo mais, você fala, Deus é poderoso para curar. E a pessoa que estava ali ouvindo essa oração, ela falou, Deus, se o Senhor é poderoso para curar ele, eu acredito que o Senhor é poderoso para me curar também. Então eu quero e peço, Senhor, me cura agora. E a pessoa foi curada. Não teve oração nem específica por ela, nem posição de mãos, nem sombra, nem nada. Ela ouviu a oração de alguém, teve fé, creu e foi curada também. Senhor, assim como o Senhor fez na vida dele, eu creio que Tu podes fazer na minha. Tem aquele livro, tem um livro famoso, Curai Enfermos e Expulsai Demônios, de T.L. Osborne. Eu sei de tanta gente que foi curado lendo aquele livro. Se nunca leu, vale a pena. Eu li quando era garoto ainda, Curai Enfermos e Expulsai Demônios, de T.L. Osborne. Morreu aí recentemente. E ele, muita gente, enquanto lia aquele livro, que é recheado de promessas, de palavra de Deus, de testemunhos de cura, pessoas que estavam lendo o livro, de repente, elas foram curadas. Por quê? Porque a fé foi enxertada no coração. Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, pessoas que foram ouvindo testemunhos, ouvindo a palavra, o coração dela foi se enchendo de fé, até que estas pessoas foram curadas. Maravilha. Vamos lá, tem mais alguma? Tem. Seguinte, próxima pergunta. Rogar praga. Essa aqui é naquela linha daquilo que você fala sempre, o óbvio só é óbvio depois de esclarecido. Então, tem a maldição hereditária, mas tem a maldição lançada. E aí é sobre isso que é a próxima pergunta. Alguém jogou uma maldição sobre a minha vida. Isso pega ou é mentira? Não, isto pega sim. Não brinque com isso. Mas eu insisto novamente. Pegue em quem? Em quem acredita nisso. Ou em quem não acredita em nada. Agora, quando eu creio que eu estou debaixo da proteção e da cobertura do sangue do Cordeiro, que Deus está me guardando e me protegendo, pode lançar praga, pode lançar maldição, que ela não virá sobre mim, porque eu creio que eu estou guardado. Lembram de Balaão? A Bíblia fala de Balaão, que ele foi contratado, pelos amalequitas, para que ele fosse lá amaldiçoar o povo de Israel. E não tem menção lá que, não, a maldição dele não pega. Não, ele só era famoso porque aquilo que saía da boca dele acontecia. Sim. Acontecia. Então, e a Bíblia diz que Deus o proibiu de lançar qualquer tipo de maldição contra o povo de Israel. Então, existe isso de rogar praga? Existe sim.
Tá? Agora, quando, irmãos, nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro, a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que o Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Insisto novamente, quando eu creio nestas verdades bíblicas, irmãos, pode lançar praga, pode lançar maldição. Até teve um episódio que você compartilhou comigo do Daniel. Eu ia falar, tem um... Conta para eles a Seguinte, história do Daniel. foi uma história que eu estava assistindo uma pregação de um cara chamado Daniel Kolenda. Para quem não sabe, ele é o discípulo de um homem chamado Reinhard Bonnke, que os dois juntos alcançaram mais de 80 milhões de almas em menos de 10 anos, em cruzadas na África. Aí beleza, olha o nível do cara. Aí ele estava lá numa pregação, em uma das aldeias que ele foi lá da África e tudo mais, ele estava em uma pregação e pregando sobre a palavra e tudo mais, e aí no meio dessa pregação, a aldeia ela era conhecida e ela era temida pelos bruxos que tinha lá. Só que dentre os bruxos, uma se destacava, porque aquela lá, toda maldição que ela jogava, a pessoa morria. E ela já tinha matado dezenas de pessoas, tipo assim, mais de 20 pessoas. E dessas mais de 20 pessoas, acho que eram 4 ou 5 eram da própria família dela, que tentaram impedir e tudo mais. Então ela era temida na aldeia inteira. E aí ele estava lá pregando e tudo mais, no meio da pregação, do nada, ela, né, ele não sabia que ela era uma bruxa, ela levanta e vai em direção assim a ele. E ele, porque no meio da pregação ele estava falando sobre quebrar maldições, que nós somos libertos e que aquilo não tem poder sobre nós, e confrontando diretamente a bruxaria. E aí, com as verdades da Bíblia. E aí ela levantou, foi até ele com um objeto, era como se fosse um vaso em forma de caveira, um objeto que eles usavam. Como um cajado. Tipo um cajado, um talismã, sei lá o que era. Mas que eles usavam e que as pessoas que encostavam... O cajado, ele é referência de poder. Cajado. Aí ela tava tipo um cajado, e aí quem encostasse naquele cajado iria morrer. Em quem ela encostasse, a pessoa morria na hora. E aí ela chegou toda andando assim nele, e aí, bum, encostou com o cajado nele. E aí falou, agora você vai morrer, porque esse cajado aqui mata todas as pessoas que encostam nele. E aí encostou nele. E tipo assim, todo mundo sabia dessa fama, né? Aí, na hora que ela encostou o cajado nele, ela tava falando e amaldiçoando a vida dele e falar, a partir do momento que você encostar nesse cajado, você irá morrer, porque todas as pessoas que encostam nesse cajado morrem. E aí encostou o cajado nele. Nessa hora travou. Ela travou completamente. E aí ele olhou assim, tipo, o que está acontecendo? E aí ela pegou, começou a se tremer toda e caiu para trás, caiu no chão. E ficou balbuciando, assim, meio em choque. E aí o pessoal veio da igreja, pegou, tirou ela assim, e ele continuou pregando. Simples assim, né? Você vê, insisto novamente, havia a praga dela, pegava, matou muita gente, né? Naquela região da África existe muito isso, estes rituais de voodoo, de bruxaria, com a intenção maligna mesmo de destruir pessoas que são temidas por isso. Mas, coisa poderosa, a Bíblia diz que o maior está em nós e não no mundo. O maior está em nós. Então, não tem porquê você, cristão, absurdo. Ai, pastor, eu tenho medo de cemitério, eu tenho medo de escuro, eu tenho medo de assombração. Não, filho, você pode ter até medo de barata. Medo de barata você pode ter. Mas medo de escuridão, medo de fantasma, não, são eles que têm. Eu uma vez conversei com uma ex-bruxa, também aqui na região da Zona Leste. Caramba, esqueci o nome dela. E ela já era uma missionária, e ela contava para mim, uma certa vez, deixa eu lembrar o nome dela, eu era garoto ainda, e ela conversando com a gente, e eu nunca me esqueci do que ela falou. Ela dizia o seguinte: se os crentes soubessem todo o poder que habita dentro deles. E ela contava, sabe como eu me converti? Porque
eu já havia destruído um monte de casamento, eu já tinha colocado muita gente desempregada, matado eu nunca matei, se não me engano era Dalva, missionária Dalva, se eu não me engano o nome dela. Aí o que ocorre? Ela falou assim, eu não matei ninguém, mas eu acabava com casamentos, eu levava a pessoa a perder tudo que tinha, a falência, a desgraça, até que um dia uma pessoa veio e me contratou e falou assim, ó, tá aqui a foto dessa pessoa, eu queria que você destruísse o casamento dela, destruísse toda a vida dela. Eu falei, não, sem problema, quanto é que você vai cobrar? Eu dei o meu preço e a pessoa me pagou e eu, tá bom, fui lá fazer o trabalho de feitiçaria para destruir. Só que, quando eu estava fazendo todo o trabalho, os demônios vieram para o meu corpo e naquela hora eu falei assim, não, nele não, neste homem você não pode tocar. Eu falei, mas como assim? Porque eu já acabei com a família de tanta gente, de tantos empresários que estão na miséria hoje, por que nele? Eu falei, não, ele tem proteção muito forte. Aí falou, como assim proteção muito forte? O cara é muito bravo. E o que acontece? Eu também tenho, mas o que ele tem que eu não tenho? Eu falei, não. Ele tem uma proteção, um guarda, que a gente não pode mexer com ele. Ele tem anjos que guardam ele. Aí eu fiquei, ela contando pra gente, né? Aí eu fiquei curiosa. Aí eu fui atrás do cara. Fui querer saber quem era ele. Devolvi o dinheiro e fui atrás. Aí quando eu fui, filho, o que é que você tem de diferente? Que as entidades, os demônios falaram que com você eu não posso mexer porque tem anjos guardando você. Fala pra mim. Quem é que você pagou para ter anjo guardando você? Quanto que você paga mensalmente? Qual que é a taxa? Ele pegou e falou assim, não fui eu que paguei. Foi Jesus que pagou na cruz do Calvário para que eu fosse guardado e protegido pelos anjos do Senhor. E naquele momento ela falou, então eu quero esse Jesus, porque eu quero essa proteção também. Então, como nós precisamos, é mito? Não é mito, existe mesmo, existe praga, existe maldição, mas quando nós cremos, quando nós conhecemos o poderoso Jesus e desfrutamos disso, talvez você esteja sofrendo de medo. Vocês já viram, por exemplo, eu tenho 2 cachorrinhos, né? Se você tem que ter. Eu tenho 2 cachorrinhos em casa. Sempre tem. O Nick e a Luna. Na realidade, eles não mordem. Mas o que os meus cachorros fazem? Se você não tem cachorro e você vai em especial na minha casa, faz parte da raça essa questão de proteção da casa dele e dos seus donos. Então, se você chegar perto de mim, meus cachorros vão... Mas na realidade eles não vão morder você. Eles vão latir para te assustar. Só que eles são grandes. Se você é alguém que já conhece, se você parar e olhar nos olhos deles e ficar parado, ele vai continuar. E já aconteceu isso com dois vizinhos meus. Teve um cara que ele Tem passou na frente. Aí o cachorro, o Nick e a Luna foram pra cima dele. Ele colocou o cachorrinho dele de lado, parou e ficou olhando. E olhou fixo nos olhos dos meus 2 cachorros. Aí e o cara parou e olhou para os meus cachorros. Mas na hora meus cachorros pararam, né? Por quê? Até gato já Ele fez demonstrou, isso, né? Até gato já fez isso com meus cachorros. Que eles foram tudo para cima do gato. Aí o gato parou e na hora meus cachorros viraram as costas e voltaram. Assim também ocorre com demônios.
E ocorre no mundo espiritual. Se você demonstrar medo, porque medo é ausência de fé, de coragem e de ousadia. Pronto, o terreno. Ele percebeu que você tem medo, pronto, o circo está armado, agora eu ataco. A maioria dos animais atuam assim, não só cachorros, leões e vários animais. Eles atuam desta forma, eles vêm fazendo um barulho gigante, mas na realidade eles querem ver se eles encontram em você medo. Se eles perceberem que você tem medo, eles atacam. Assim também ocorre no mundo espiritual. Volto. O medo é sinônimo de incredulidade. Quando você no mundo espiritual demonstra medo, você está dizendo que você não crê que o poderoso está dentro de você, que ele é maior do que tudo aquilo que está vindo atacar você. Sabe a expressão de Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. Sadraque, Mesaque e Abdenego, ainda que Deus não me livre, nele confiaremos. Acabou ali. Então, quero terminar aqui dizendo, tem muita coisa para se falar, mas eu queria insistir. Coma a palavra, ou no celular, no YouTube, no papel escrito, mas coma a palavra de Deus, se alimente. Diz lá o Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Texto de Josué, seja forte, corajoso, mas medita no livro desta lei de dia e de noite. Deuteronômio, fala com o teu filho ao deitar, ao se levantar. Tá com sono, meu? Não, é só... Mas assim, é que eu estou falando demais, né, irmãos? Eu estou encerrando aqui, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Como eu e você precisamos comer a palavra. Comer a palavra. Meu filho me lembrou essa semana de uma vez, ele estava perto e um senhor veio falar para mim que estava com vários problemas de depressão, de síndrome do pânico e medos, e um monte de medo, e medo disso, medo daquilo, medo disso, medo daquilo. Meu filho estava perto, eu olhei para ele e disse o seguinte: me diz uma coisa, não você, essa semana. Aí o que ocorre? Eu cheguei para ele e falei assim: me diga o que é que você mais assiste na televisão. É verdade. O que é que você mais assiste na televisão? Eu quero ouvir. Nossa, foi em cheio. Foi na hora. Eu falei assim: a boca da nossa mente, da nossa alma, são os nossos olhos e os nossos ouvidos. Eu e você somos aquilo que nós comemos. Quando você se alimenta da palavra, você se torna alguém forte, seus músculos espirituais são desenvolvidos. Músculos espirituais são desenvolvidos. Agora, quando você assiste Big Brother, você assiste... Só assiste isso, e aí vê as piadinhas de não sei o que, nem sei se existe ainda, não sei o que, o do Faustão, o Caldeirão, o Caldeirinho, e aí quando você se envolve só com estas coisas, aí não tem jeito, você é organicamente aquilo que você come, e você também é espiritualmente aquilo que você come. Por isso eu insisto, e com isso eu encerro mesmo: coma a palavra, beba a palavra, ouça músicas que são baseadas na palavra de Deus e vai enxertando no seu coração a palavra. Cante a palavra no ônibus, no metrô, andando na rua, cante a palavra, ouça a palavra e olha, sabe o que vai acontecer? Você vai desenvolver músculos espirituais, que quando o demônio, eu não vou nem
ousar me aproximar dele, porque olha a quantidade de músculos espirituais que ele tem. Tô fora, eu vou procurar outro. Beleza? É isso. Então, você é não aquilo que as pessoas dizem. Você é aquilo que Deus diz a seu respeito. Sabe, ainda de ouvir e comer realmente a palavra, eu lembro que eu comecei a fazer isso depois que você me contou que você, antes de dormir, você colocava lá no disquete. Era disquete aquele negócio? Não, lá era LP. LP. Nós tínhamos uma vitrola que tocava 6, saía um, não sei Aí o que. você colocava, Se você já teve essa vitrola, que era 3 em 1, coloca aí no chat, né? Nossa, eu nunca já nem vi. tive, né? vi esse Que negócio. tinha na época um som. E eu lembro que era algo moderno, super moderno moderno. na época. Puxava que o tocava, alfinetinho, se né? colocava 6 LPs, aí vinha o bracinho assim, caía tocava todo o LP, aí ele voltava, aí caía o outro, Você quase um robô já, né? E aí eu contava pro meu filho que antes de dormir eu selecionava 6 LPs e eu nunca ia dormir, eu, minha irmã e meu irmão, sem ouvir as músicas. E aí quando você me contou isso, foi quando eu comecei a mudar, eu comecei a rever, porque você sabe que eu sou alguém que gosta muito de música o tempo inteiro, e eu gosto de ouvir música o tempo inteiro, eu gosto demais, música é algo que mexe muito comigo. E aí eu peguei e eu queria me aproximar mais de Deus, e eu falei, eu vou começar a ouvir só música gospel, só música que me aproxima de Deus. E aí eu gostava de diferentes ritmos e tudo mais, e eu fui atrás de músicas com aqueles ritmos, de ritmos diferentes e tudo mais. Lembra, na época eu achei até sambinha gospel. Lembra do Marcados da Promessa? Como usar que... Meu, muito legal. Frutos da Promessa. O que eu lembrei foi o Marcados. Aí eu Marcados da Promessa, juntei tudo. Mas vários ritmos de música, e até hoje eu ouço muito isso, eu ouço música o tempo inteiro, e isso fala muito. Deus fala muito comigo através de música. Teve uma situação, eu acho que eu cheguei a contar pra você essa semana, que alguém me confrontou e falou de mim, e tipo, apontou o dedo na minha cara, falou que o que eu tava fazendo era errado. Eu sabia que o que eu tava fazendo era certo, que eu não tinha nada pra dever pra pessoa, mas ela apontou e falou que o seu trabalho, que a sua faculdade, isso é errado e tudo mais, e você tá se aproveitando. E eu sabia, eu sabia, eu tinha consciência daquilo que eu tava fazendo não era errado. E a vontade de levantar a voz, sabe, foi como se fosse uma humilhação mesmo. E a vontade de levantar a voz, de apontar o dedo e me defender foi grande, muito grande. Mas eu pensei e falei, não, eu preciso seguir o modelo de Jesus. Jesus não ia levantar a voz, não ia ir pra cima da pessoa. Aí eu peguei e saí, eu fui lá, na hora eu tive que tomar banho, porque eu já tinha que sair. E aí ali, entrando no banho, eu lembrei de uma letra de uma música, que é uma música em inglês, mas ela dizia assim: eu ganho a minha validação pela minha conversa com o meu pai. Eu sou validado pela conversa com o meu pai. E aí aquilo começou, toda vez que eu vinha um pensamento de raiva, eu poderia ter respondido daquele jeito, eu poderia ter falado aquilo, eu poderia ter humilhado ele daquele jeito, vinha sempre a letra da música que dizia: a minha validação vem da minha conversa com o meu pai. E ali eu comecei a conversar com Deus, eu falei: Deus, eu sei que eu não preciso da aprovação deles, eu preciso da sua aprovação. Então eu não vou levantar a voz, eu não vou ir para cima, me defender, porque o Senhor é para quem eu presto conta. Maravilha. E aquilo mexeu muito comigo. Maravilha, então, isso mesmo. Deus abençoe você, viu, nesse restinho de quarta-feira, mas desenvolva este hábito saudável. Eu me lembro, nem sei se existe isso, mas antigamente havia propaganda de cursos, aprenda inglês dormindo, que aí você tinha que assistir às aulas enquanto deitava para dormir. Mas eu não conheço muito o projeto, mas como é importante na hora que as coisas que você ouve e assiste antes de dormir, você acha que é à toa que os piores filmes, melhores, são todos à noite? Não é à toa. O diabo querendo enxertar tanta coisa ruim antes de você dormir.
Então, antes de dormir, põe lá no seu celular, né? Põe lá no seu Ademar de Campos, Azaf, tem os novos, modernos aí, né? Mas Morada, tem os novos, mas tem Raquel Novaes, tem tanta Aquele coisa. que você gosta, Gabriel Guedes, André Guedes. Aquino. Mas que nem eu, particularmente, né? Ademar, Azaf, para mim, tem tanta, porque eles cantam a palavra de Deus, Daniel Souza. Então, ouça a palavra de Deus cantada antes de dormir. E acorde, coloque também uma música, palavra de Deus cantada. Isto vai enxertando em você músculos espirituais. E aí, meu amigão, pode vir quente que você vai estar fervendo. Beleza? Ó, bom finalzinho de quarta-feira para você. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Beijo grande, até mais. Tchau, gente. Teu sangue me salvou, minha dívida